Hoje eu quero te mostrar o que está impedindo você de prosperar. Se você não mudar, isso que eu te falar não vai mudar a sua vida. A sua vida não vai mudar, você não vai prosperar e não vai acessar tudo que Deus tem. Hoje eu quero te falar sobre mentalidade. A mentalidade de pobreza, a mentalidade de provisão e a mentalidade de transbordo, a mentalidade de riqueza. São três mentalidades e talvez as coisas não tenham acontecido na sua vida porque você tem tido uma mentalidade ou de pobreza, de escassez, ou aquela mentalidade às vezes de viver, de ter às vezes o suficiente. E hoje eu quero te ensinar a ter uma mentalidade de transbordamento, ou que transborda, uma mentalidade de riqueza, uma mentalidade próspera, porque essa é a vontade de Deus para você, amém? Para mim e para você. Deus é um Deus de prosperidade, Deus é um Deus de abundância, e é isso que Deus vai fazer na sua vida, amém? Mais um Café com Fé, que Deus te abençoe. Deixa o seu like, assista esse vídeo que vai ser rápido, mas vai ser poderoso, e eu creio que a partir desse vídeo, desse momento, Deus vai fazer algo muito poderoso na sua vida. É interessante porque eu escrevi sobre isso num livro que eu escrevi, né? Que é esse livro aqui, ó. Eu escrevi um capítulo desse livro que se chama Transbordando em Prosperidade, capítulo 4. E eu falo um pouco sobre isso. E eu quero falar, eu senti de falar sobre isso nessa manhã na sua vida, e eu creio que Deus quer falar com você. Amém? Mas vamos orar antes. Peça para o Senhor falar o seu coração. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos nessa manhã, nesse dia. Este é o dia que o Senhor fez e será um dia próspero, abençoado, feliz, abundante, Pai. Eu te louvo e te agradeço porque eu creio que grandes coisas o Senhor tem preparado para nós, para esse dia, para essa semana. Vai ser o melhor dia, a melhor semana das nossas vidas, porque o Senhor já preparou, porque o Senhor já abençoou a nossa vida. E eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Lá em Romanos 8, 15 ao 17 diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizado, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. A palavra de Deus está dizendo que você não é mais escravo. O povo de Israel, ele foi escravo. Muitos de nós vivemos uma vida antes de conhecermos a Deus, porque a vida no Egito representa a vida sem Jesus. A vida presa a Faraó, que aponta para o diabo. E muitos de nós vivemos uma vida assim, uma vida de escravidão. Mas a palavra de Deus diz que agora eu e você não somos mais escravos, nós somos filhos. A palavra de Deus diz lá em Colossenses 1,13 que eu e você fomos transportados do império das trevas para o reino do seu Filho e do seu amor. Então agora você precisa mudar a sua mente. Lá em Romanos 12:2 diz que se nós mudarmos a nossa mente, nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe por que algumas pessoas não prosperam? E talvez seja por isso que você não esteja prosperando na sua vida, porque você ainda tem uma mentalidade de escravo. Você acha que você é pobre, que as coisas não vão acontecer, você vê dificuldade em tudo, você culpa as outras pessoas, você acha que você é uma vítima. Ou você também pode ter aquela mentalidade: não, eu já tenho o suficiente, então tá tudo certo. Eu tô pagando as minhas contas aqui, não sobra nada, mas tá tudo certo. De vez em quando eu consigo passear, ou fazer uma viagem, ou comprar algo para mim, mas não, tá tudo certo. Não, essas duas mentalidades não agradam a Deus. Porque Deus, Ele quer que nós tenhamos uma mentalidade de abundância. Deus, Ele fala que nós vamos comer o melhor dessa terra. Deus, Ele diz na sua palavra que eu e você vamos ser colocados como cabeça e não como cauda. A palavra de Deus nos ensina que eu e você
somos filhos amados, somos abençoados, somos enriquecidos em tudo, somos abençoados com toda a sorte de bênçãos. A Bíblia diz que eu e você temos mais do que o suficiente, mas nós temos abundância, porque a palavra de Deus diz que eu e você vamos emprestar, vamos abençoar, porque essa é a visão de Deus sobre mim, sobre você. Enquanto você tiver uma visão de escassez ou de pobreza, que você não pode, que você não vai alcançar, que você não vai viver, é isso que vai continuar acontecendo. Então você tem que mudar a sua mentalidade, mudar a sua forma de pensar. Pastor, mas a minha realidade hoje é que eu tenho pouco. Eu lembro quando eu converti, que eu não tinha um dinheiro às vezes para ir para a célula, para pagar um mototáxi, ou um dinheiro para lanchar com os irmãos, para sair após o culto, para sair após a célula. Mas eu declarava, eu falava, eu sou amado, eu sou abençoado, eu sou filho. E o Senhor vai cuidar de mim. E Deus sempre trazia provisão. Deus sempre trazia multiplicação. E Deus foi multiplicando a minha vida financeira. E glória a Deus, porque Deus me abençoou. Deus me abençoou com casa, com carro, com empresa, uma família abençoada, que é a maior riqueza que eu tenho, os meus filhos, a minha esposa amada, que eu dou a minha vida se necessário por ela. E sabe, isso não tem preço, mas sabe por quê? Porque eu sempre acreditei que Deus era bom. Eu sempre acredito, continuo acreditando que Deus é generoso, que Ele tem coisas maiores para mim. Todos os dias eu acordo e penso, Deus vai fazer algo novo na minha vida, algo maior, algo mais poderoso, Deus vai me abençoar. E é sobre isso, essa é a mentalidade correta, essa tem que ser a sua mentalidade, uma mentalidade de abundância. Jesus mesmo, na multiplicação dos 5 pães e 2 peixes, lá em João 6, depois você pode ler, você vai ver lá no verso 10, que ele, mesmo que parecia que era tão pouco, 5 pães e 2 peixes, diante de mais de 20 mil pessoas, mas ele deu graças, porque ele sabia que o mesmo Deus, presta atenção nisso que eu vou te falar, o mesmo Deus que havia enviado ele, que o Pai havia enviado ele, e o mesmo Deus que deu a visão, que colocou nele o sonho, o chamado, o propósito, Deus traria a provisão, a multiplicação. E é nisso que você tem que crer, que Deus colocou um sonho no seu coração, e Ele vai te dar a provisão a cada passo que você der, a cada dia, a cada compromisso. Ele vai te suprir, Ele vai te abençoar, Ele vai multiplicar, Ele vai abrir portas, Ele vai te colocar em lugares, pessoas vão te abençoar, pessoas vão te favorecer, porque essa é a promessa de Deus para a sua vida. E você vai prosperar, mas você tem que mudar hoje a sua mentalidade. Parar de ver as coisas com escassez, de não querer nunca ajudar, nunca querer ofertar, nunca querer abençoar as pessoas, porque você acha que você não vai ter se você dá, mas pelo contrário, quanto mais você acredita que você tem, mais você dá, e quanto mais você dá, mais você recebe, porque você está crendo. Então tenha esse coração, um coração generoso, um coração não de ser mesquinho, de querer reter, mas de querer abençoar, porque é isso que o Senhor vai fazer. E eu declaro a multiplicação sobrenatural sobre a sua vida hoje, sobre essa semana, sobre esse ano, porque o ano ainda não acabou, e esse vai ser o melhor ano das nossas vidas, vai ser o ano da restituição, que Deus vai multiplicar, que Deus vai restituir, mas você precisa crer. Amém? Amém? Receba essa palavra. Se você crê, escreva aqui: eu tenho a abundância de Deus, eu sou filho amado de Deus, e o meu Deus é um Deus de abundância, é um Deus de multiplicações sobrenaturais. A palavra de Deus diz que quando Deus fala, quando Deus tira o povo do Egito, do mundo ali do diabo, quando Ele nos libertou, e eles passam pelo deserto, beleza, eu e você vamos passar por desertos, está tudo certo, responda ao Senhor no deserto, mas o Senhor fala que Ele tem uma terra, e a palavra de Deus diz que nessa terra mana leite e mel. Sabe o que a palavra manar significa? Manar significa chorar sem parar, algo que chora, algo que é transbordante, algo que é como algo que é explosível, de tanta provisão, de tanta graça. Sabe, um cano que estoura, que
joga muito forte. É isso que Deus vai fazer através de você, na sua vida e através da sua vida. Amém? Você crê nisso? Porque essa é a palavra que eu tenho para você hoje. Muda sua mente, começa a crer e Deus vai fazer algo poderoso. Tenha uma mentalidade de abundância. Amém? E Deus vai multiplicar todas as coisas na sua vida. Deus te abençoe. Você tem que mandar essa palavra para mais pessoas. Você tem que deixar o seu like. Você tem que comentar essa palavra, porque para me incentivar para eu continuar gravando, tá bom? Deus abençoe você nesse dia, para cima, porque Deus tem coisas grandes e poderosas. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.